É legal. Pode começar, porque eu já pedi para gravar, porque a gente pode aproveitar já o Pode, bate-papo. isso, Começar do jeito diferente a xepa, né? Inclusive, Começar no meio de uma frase assim e tal, pra gente sair do lugar comum. Né? Ou não, sabe como é que podia fazer? Podia começar já começado, assim, tipo, no meio de uma frase, alguma coisa. Então, faça favor, apresenta o convidado, então. Antes dele, eu preciso agradecer. Então vai lá. Pode ir, Gabriel? Já tá gravando. Então vamos lá. Vai começar assim, a gente vai largar no ar assim, inclusive. Tá, obrigado, Oséias. Obrigado, Oséias, aqui representando a Gold, que sem a Gold esse sonho chamado a Xepa não seria possível. E, Oséias, você não sabe que a Xepa completou 1 ano? Não sabia. Eu estava resgatando em junho e a gente não marcou isso, mas nós vamos marcar, depois a gente conversa. Verdade. Agora, graças a Gold, essa empresa incrível, bacana, que está aí dentro do todo o contexto da gastronomia. Até o Zé estava comentando que o nosso convidado de hoje é um cliente importante, tem que ser, né, porque ele tem diversas operações. E se não fosse a Gold, realmente não haveria a Xepa no ar, nem a Xepa e esse festival de conteúdos que a gente apresenta. Então, muito obrigado. Obrigado, Bom Gourmet, por nos receber aqui na casa. Bom Gourmet, uma casa linda, e por estar aí do lado e recebendo e veiculando a Xepa também. Então, hoje, agora sim, E obrigado ao Gabriel, que fica nos bastidores aqui, arrumando tudo. Obrigado, sempre, Se não fosse o Gabriel, a gente não tinha nem agenda para estar aqui. O bom do Gabriel é que ele equaciona a questão capilar no universo, né? Porque não tenho nada, ele tem bastante, né? Fica, a média fica boa. Na média da boa. Rafael, desculpa esse tipo de comentário do Oséias, mas é assim, ele não se controla. Por mais que ele fale que ele vai se comportar, é isso. Mas, Oséias, hoje a gente tem aqui um grande parceiro da gastronomia, alguém que há muitos anos apresenta casas e cardápios, na minha opinião, extremamente vanguardas aí, né, na maneira de servir, na maneira de apresentar a gastronomia. Estávamos falando de uma das operações dele aqui, que eu sou muito fã, sou fã de várias, mas do Lemir, que para mim entra aí na culinária árabe como uma casa muito importante em Curitiba. E estamos falando então de quem, Oséias? Rafael Zanetti. Grande Rafael Zanetti. Sem ser clichê, um ícone da nossa gastronomia, né? Quem é do meio sabe e é uma pessoa tremendamente respeitada no meio. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer te receber. Rafael Zanetti, do Grupo Zanetti, é isso mesmo? A gente fala Grupo Vino, né? Grupo Vino. Já alguns anos atrás a gente passou a chamar de Vino o conjunto aí das operações. E são quantas hoje? Estamos em quantas operações? Então, é que o Vino criou vida própria, assim, né? Como bar de vinhos. E aí a gente começou um projeto de franquias. Hoje a gente tem 63 operações abertas. Né? Estamos falando só de vinho. Só do vinho. Certo. E esse ano ainda abre mais umas 10, que estão já em obras. 63 quantas assim. próprias? Não próprias, a gente fez um movimento, a gente chegou a ter 8 próprias, e aí a gente foi fazendo um trabalho inverso, porque é muito difícil você ser franqueador e operador. Né? São duas realidades completamente diferentes. E com o crescimento da rede de franquias, a rede começou a demandar da gente muita atenção, muito atendimento, muita presença. E aí era difícil a gente ser operador das nossas unidades também. Então, as nossas unidades a gente foi franqueando, passando para franqueados. Então, as unidades de Curitiba foram para franqueados, de Florianópolis. A única que a gente mantém própria é uma de São Paulo, que a gente usa, que é a de Pinheiros, que a gente usa como unidade modelo, assim, que a gente faz todos lá os testes de cozinha também, treinamento de equipe, essas coisas todas, a gente faz nessa unidade de São Paulo. O Vino é uma evolução da tua carreira dentro da gastronomia, é isso? Dos teus investimentos em gastronomia? Rafael? Mais do que na gastronomia, no mercado de vinhos em si. Tá. Né? Eu comecei nesse mundo através do vinho lá em 2001, então são 24 anos. Né? A primeira loja foi um vino. Não era vino na época, eu era franqueado de uma importadora que era a maior do Brasil naquele momento, que chamava-se Expand. Sim, e eu fui o franqueado da Expand em Curitiba. E foi minha primeira operação, foi como eu entrei nesse mundo. Assim, e não tinha gastronomia nesse momento, era uma loja de vinhos, varejo só. Só que era uma loja que era muito grande, lá na Comendador Araújo, na última quadra, lá em cima, lá quase na frente da Copel.
era uma loja que era muito grande e o mercado de vinhos naquele momento, hoje já não tem, mas naquela época menos ainda, não tinha fluxo de pessoas na loja. Quer dizer, a gente vendia bem, muito por telefone e por e-mail, né? Não existia o WhatsApp. Mas tinha uma boa venda, né? Porque a importadora tinha um portfólio fantástico, grandes marcas, as grandes marcas do mundo do vinho estavam lá e na Mistral, na época, com o Groff. Eram as duas importadoras que tinham as grandes marcas do mundo do vinho. Então a gente vendia muito bem, só que não tinha fluxos, porque era telefone e e-mail. Então você ficava lá com uma loja tinha 300 metros quadrados da loja, 1.500 rótulos, 1.800 rótulos a gente abriu, e entrava 2 clientes por dia. Nós começamos a pensar, como é que a gente faz para trazer gente aqui, né? E aí que vem a gastronomia. Né? Assim, não, eu tenho que fazer essas pessoas ficarem mais tempo aqui. Né? Então vamos começar a colocar alguma coisinha de comida, alguma coisa, um queijo. Primeiro. E aí tem várias fases. Né? Tem uma fase que eu fiz o acordo com amigos de restaurantes, então tinha o Barolo, tinha o Badida, enfim, que a gente tinha os cardápios deles ali. E aí o cliente queria... Vocês pediam? A gente pedia, não existia iFood também, né? A gente pedia e vinha a comida ali, e os caras daí tomavam o nosso vinho e tal. Então a gente começou a criar um hábito das pessoas frequentarem a loja. E aí foi indo. Pô, no inverno, minha mãe fazia sopa. As terças ou as quintas, não sei, tinha minha mãe especializada em sopas. Todas delas são fantásticas. E aí ela fazia lá a sopa eslava, canja, não sei o que, a terça-feira, então tinha sopa, mas era, de novo, para as pessoas tomarem vinho, o objetivo. A comida era só uma troca. Sim. Essa é uma história boa também, descobrimos uma senhorinha lá no portão que ela fazia uma codorna com polenta. Daí também fechamos um acordo com ela, cada 15 dias ela ia e fazia com a gente tinha lá. O dia da codorna com polenta. E a gente divulgava para os clientes e tal. E assim a coisa foi indo, né? Até que daí a gente falou, não, vamos estruturar uma cozinha pequenininha, começar a ter alguma coisinha nossa. E aí foi indo em gastronomia. Foi a primeira cozinha do Grupo Vino? Foi a primeira. Lá atrás? Foi a primeira. Olha isso só. aí é 2000, eu comecei em 2001 ali, que a gente fez a cozinha em 2003, 2004. Ano que vem, lá se vão 25 anos. Esse ano agora, daí em 2005 vem o Terra Madre, né? Que agora em Tua outubro primeira faz 20 casa. anos. Perfeito. A primeira casa restaurante mesmo, né? Certo. Assim, já com uma pretensão Focado de entrar em na gastronomia de verdade, né? Então tinha uma loja de vinhos na época, porque o que acontece? A Expand, eu tinha um portfólio limitado, que eram os vinhos da Expand, né? E aí então eu montei ali onde era o Terra Madre, do lado, uma loja que chamava-se Vino, e ele começou o Vino, a história do vinho começou ali, com o Terra Madre do lado, com a ideia que a pessoa fosse na loja, escolhesse o vinho e tomasse no Terra Madre. Então o primeiro restaurante mesmo é esse, mas foi assim, uma aventura, né? Porque eu não conhecia absolutamente nada disso, desse mercado, desse negócio. Mas o que você fazia antes você... da minha conta? Desculpa, André. Eu fiz administração e fiz direito, né? E já comecei a trabalhar com negócios durante a faculdade na área de seguros. E trabalhava numa corretora de seguros. Ou seja, nada a ver, nada a ver. Nada. Só que daí comecei a querer montar alguma coisa própria. Tá. E aí vem o Groff tem influência nisso, porque eu comecei a tomar vinho lá no Groff, mais seriamente, né? Meu pai sempre tomou vinho em casa, vinho mais simples e tal, mas tomava nas refeições e tal, assim, de final de semana. Mas eu, através de um amigo, comecei a frequentar a loja do Groff lá, segundas-feiras, à noite, que tinha uma degustação sempre, toda segunda-feira. E ali veio o vinho. Daí eu fui com outro amigo para uma feira de eventos de vinho que tinha em São Paulo. E ali eu falei assim, vou montar um troço, acho que esse mercado aqui vai crescer. Legal. Conseguiu triangular com a Expand e daí assim que começou. Agora, você falou do Terra Madre, e o Terra Madre realmente é uma casa, até para a gente contextualizar, né, Oséias, quem está nos ouvindo aí, mas o Terra Madre é uma casa ícone em Curitiba, assim, a questão, não sei nem como é que você classificaria, como é que você posiciona, se é alta gastronomia ou se é contemporânea, como é que você... Não, nós somos um italiano contemporâneo, assim. Tá. Mas ele teve fases, né? Ele teve fases. O Terra Madre ele inaugurou, pouca gente sabe isso, mas ele inaugurou em 2005 com uma consultoria de 2 chefes de São Paulo, que eram sócios na época. O Jacan era... Que tinha um restaurante que chamava-se Pomodori, e os sócios eram o Rodrigo Martins, que continua trabalhando comigo até hoje, e o Jefferson Rueda, Casa do Porco. Né? É isso. Sim. Eles foram os 2 que fizeram a consultoria de abertura do Terra Madre. Certo. Então, e eles tinham um restaurante em São Paulo, no Itaim, que chamava-se Pomodori,
eles sim eram alta gastronomia italiana. Eles tinham um restaurante que era o rival do Fasano na época, assim, inclusive em ticket de valor e carta de vinhos e tudo mais. Era sensacional o restaurante nesse momento, lá, o Pomodori. E através do mundo do vinho eu os conheci e aí eu os contratei para fazer a consultoria de abertura do Terra Madre. Daí a gente ficou amigo, tanto que depois nós fizemos um restaurante de sociedade juntos em São Paulo, eu com eles. Então ele começou já desde o começo com esse DNA italiano. Aí durante algum momento a gente ficou um pouco mais internacional, mas depois voltamos atrás e assumimos mesmo essa vocação italiana. Mas quem que começou cozinhando lá? Eles fizeram a consultoria, né? O primeiro chefe foi o Ivo Lopes, irmão do Ivan. Né? Isso. E aí o Ivo ficou, acho que os primeiros 2 anos, e o Ivan já estava na equipe, né? Eles trouxeram o Ivan, que na época trabalhava no restaurante em Visconde Mauá. E aí, quando o Ivo saiu, que ele foi para São Paulo para abrir o do Ecoque, que é um restaurante italiano importante de São Paulo até hoje, ele foi contratado para abrir o do Ecoque, o Ivan assumiu e aí ficou como chefe nosso durante 7, 8 anos. E aí, quando que entrou, o Lenin passou por lá também, né? Então, nessa equipe do Ivan, estava o Lenin, né? E a gente viu nele ali potencial, interesse, talento e tudo mais, e eu abri uma possibilidade, daí sim no Selavi, já com consultoria do Jacan. Isso tinha surgido o Jacan foi no Selavi. Isso tinha surgido o Jacan, o Selavi, isso é 2010 já. 2000, e aí 2011, por ali, 12, não lembro exatamente, eu convidei o Lenin, que estava na equipe do Ivan, para assumir como chefe do Selavi. E ele assumiu lá. O Selavi foi a segunda casa? Eu nem sei direito, porque tem tanta casa que abrimos, fechamos e... Das mais perenes. Algumas deram certo, várias não deram. Do jogo. Exato. Jogo. Mas casa assim mais formal foi, porque o Olivença vem depois, é isso. Tá. Foi. O Vino daí veio no meio do caminho, aí veio o Vino já com uma proposta diferente, a gente montou o Vino já com gastronomia, a gente montou em Londrina primeiro e em São Paulo, esse junto com o Jefferson e o Rodrigo. Isso é 2007. Tá. O primeiro Vino, ele é muito diferente do Vino de hoje? Muito totalmente diferente, né? Então, o Vino tem 3 fases. Ele tem a fase inicial, o Vino loja de vinhos, varejo só, que é essa loja do lado do Terra Madre, eu tinha uma loja no Mercado Municipal, enfim, a gente abriu essa loja em Londrina. Depois, o Vino vai para São Paulo com o Jefferson e o Rodrigo no modelo de uma cantina italiana. Então tinha a loja de vinhos junto e aí era uma tratoria, assim, uma cantina mesmo, assim, com mesa, com toalhinha quadricular. Descomplicado. Que a ideia era essa, mostrar um pouco. É uma loja de vinhos com uma gastronomia, não precisa ser sempre sofisticada, né? Claro. Você pode comer lasanha aqui para dividir para 2 e do lado de uma loja de vinho bacana. Até que em 2015 ou 2016 surge o Vino, que é nessa versão atual, daí como um bar de vinhos, uma versão menor, com um cardápio mais enxuto, muito focado na venda de vinho por taça, enfim, que é esse que daí a gente expandiu agora com franquias. Acertou o modelo ou tu vê que ainda precisa mudar esse modelo, Rafael? Não, eu acho que o modelo é bom, só que ele tem algumas variáveis que a gente tem aprendido isso na prática que impactam demais no resultado da operação. As variáveis são o ponto, né? Todo mundo sabe aí que no comércio tinha o cara da Casa Bahia que falava, né, que no comércio tem 3 segredos: ponto, ponto e ponto. Então, assim, o Vino, ele, como ele não é um lugar com pretensão gastronômica, ele não é destino, né? Você não sai de um lado da cidade para o outro. O Vino ele é muito mais conveniência. A gente quer que você saia da academia e passe ali e tome uma taça de vinho como uma burrata com uma salada. Ou seja, então você tem que estar perto do fluxo de pessoas, em um lugar com facilidade de estacionamento, coisas assim. Então, ponto é uma coisa fundamental. Outra é a presença muito do operador, né? Do franqueado operador. Porque assim, o negócio de vinhos é diferente de, sei lá, uma franquia de essas que fazem unha, ou lavanderia, enfim. O negócio de vinhos, ele tem um lado pessoal, ele precisa a pessoa envolvida. Assim como gastronomia, de uma forma geral, o que vocês fazem aqui, que vocês sabem no dia a dia de vocês. Precisa desse envolvimento do franqueado.
Então a gente vê que as melhores operações nossas, que desempenham melhor, é quando o franqueado está super envolvido no negócio. Não rola aquele franqueado investidor, então. Então, a gente no começo, nós tivemos alguns franqueados assim, que passaram num processo de seleção meio isso desapercebido, mas hoje a gente não aceita de forma nenhuma, mas como investidor, ele tem que estar no negócio. É só assim que eu acredito que funciona. E um terceiro ponto, se citar mais algum? Os dois, o ponto, o perfil do franqueado. Isso, e aí agora a gente está num processo, que é o terceiro, que é de simplificação um pouco do modelo, porque a gente surge, simplificação quando eu falo do lado gastronômico, que vinho é fácil. Vinho, você tem lá a garrafa fechada, você vende taça e tal. Agora, comida é completamente diferente, né? Vocês sabem disso aqui. Os controles, você me vê compra, você tem tudo disso, logística. Então, a gente se bateu um pouco nisso, sabe? A gente começou, por exemplo, quando a gente decidiu expandir, nós fizemos uma cozinha central em parceria com uma pessoa em São Paulo, para mandar para as operações já grande parte dos produtos prontos. Mas não funcionou. Ele não funciona pela questão logística. Sim. Então ele funciona perto, mas ele tem loja em Belém. Como é que vai fazer? Quando chega lá, o custo de frete impacta absurdamente no macarrão. Acaba com o negócio. Compensa pegar local, né? Isso, então tem que... Só que para pegar local, aí tem essa questão da simplificação. Eu não posso complicar demais o cardápio. Simplificação padrão, né? Também. Eu tenho que simplificar para poder dar padrão. Exato. Então, o modelo, a gente tem discutido muito isso lá, que ele é muito novo, né? A nossa primeira franquia abriu em 22. Então, a gente... Pós-pandemia? Exato. Mas dentro dessa dificuldade também não dá para fazer um modelo sem nenhum tipo de comida, né, Rafael? Aí trava muito o negócio. Não dá. Né? E assim, as pessoas falam assim, por que não faz só com os queijos e os embutidos? A cultura do brasileiro não funciona isso. Já tentei, já tive operação assim. O brasileiro quer uma comida quente, quer um prato no final das contas e tal. Só um queijo assim, ele vai, toma uma tacinha e vai embora. Aí na tique médio, sim, claro. aí só funciona se você estiver no aeroporto com 100 mil pessoas passando por dia. Girando sem parar. Agora, num lugar para que você precisa que faça tique médio e tal, se você não tiver algo que segure a pessoa... para tomar uma garrafa, para tomar uma segunda garrafa, eventualmente, quando tem 4 pessoas. Para trazer amigo, fazer um aniversário, enfim, essas coisas. Isso. Aí eu preciso ter comida. Nem que seja um caldo, uma sopa da dona... Sandra. Macarrão bolonhesa. Isso. Dona Sandra cozinha ainda para alguma casa tua? Não. E só você, cliente agora. Você se mete na cozinha? Sabe que eu sou... Vou dar o primeiro furo aqui para a Xepa. Eu sou uma vergonha, não sei fazer nada. Sério? Nada. Não sei fazer nada. Eu só sei fazer churrasco. Isso eu gosto. O resto eu não sei fazer absolutamente nada. Mas quando eu falo nada, é nada mesmo, tá? Não é que é pouquinho, assim. Mais um churrasquinho ali, não, uma churrasco carne... vai. Não, eu gosto. Mas também no mundo do vinho, daí aí inverte o negócio. Aí no mundo do vinho é diferente. Aí são muitos anos, né? Eu tive uma sorte porque... na época da Expand, a Expand tinha um negócio que chamava Célula de Produto, que discutia o portfólio. E era uma empresa muito grande que trazia as grandes marcas do mundo. E eles escolheram algumas pessoas para fazer parte. E eu fui o representante dos franqueados durante 3, 4 anos nessa célula de produto. Então isso para mim abriu muitas portas, sabe? Porque eu passei a visitar com eles as feiras internacionais, visitar produtor, participar de todas as degustações para escolha de vinho, de portfólio, degustações cegas. Então aí foi me dando uma bagagem assim, né? Que depois continuou. Que hoje de vinho... Mas o mundo do vinho é muito, muito dinâmico, tem muita informação. Assim, é verdade. Não adianta. Quem fala que conhece, uma coisa está falando besteira. Porque você é surpreendido toda semana e toda semana me falam de uma uva que eu nunca ouvi falar e aí você tem que... Bom que agora o ChatGPT ajuda um pouco. Tu tem as tuas preferências há 25 anos ou não? Conforme as novidades vão aparecendo... Sabe que eu acho assim, que a pessoa, quanto mais bebe, mais infiel ela fica, né, no mundo do vinho. Né? Porque você começa a beber assim, de muitas coisas e você vê a diversidade. Eu sou um apaixonado pela diversidade do mundo do vinho. E eu acho um desperdício
você ficar ligado... Bebendo Merlot a vida inteira. Tomando um Malbec a vida inteira, um Merlot a vida inteira, ou Carmenère a vida inteira. E não estou dizendo que eles não são bons, mas porque claro, só claro. esses, né? Claro. Então, o que eu tenho mais, e isso tem muito a ver com fases, é uma fase de estilo. Tem uma época que você está numa fase de coisas mais encorpadas e tal. Agora eu estou numa fase mais delicada, assim, de vinhos mais leves e tal. Eu acho que bebe mais fácil. Sim. E como que a população em geral está indo? A gente lê, Rafael, a questão das mulheres cada vez mais no mundo do vinho, né? Eu não sei a conta, 60-40, mas certamente a gente nota, né? Visualmente, até nos restaurantes, a presença feminina, né? Como uma cliente de vinho, né? Que não era antigamente, né? Sabe que os nossos números do vinho no Brasil inteiro, né, na rede, a gente tem aí entre 65% a 70% dos nossos clientes são mulheres. Olha é impressionante. E tem muito a ver com o programa Beber Vinho, né? O homem bebe bastante vinho, até acho que bebe mais do que mulher, mas em quantidade. Mas se você pensar um bar de vinhos, poucos homens chamam os amigos do futebol e falam, vamos num bar de vinhos tomar vinho, né? E as mulheres, ao contrário, é um programa que as mulheres adoram fazer. Saem em grupo, elas fazem as confrarias. Isso. A gente tem muito mesas de mulheres, assim, de 4, 5, 6, muito, todas as noites, em todas as unidades. Então, tem isso, essa entrada das mulheres no mercado de consumo. E isso influencia ou está impactando também no estilo do vinho vendido. Porque as mulheres tomam muito mais vinho branco, rosé, espumante do que os homens. Claro. Então você olha os números de branco, há 15 anos atrás, não batia 5% do nosso mercado. Hoje já bate 20%. Ou seja, tem um impacto importante assim, esse consumo feminino nos números de consumo do mercado. Espumantes também, né? Elas Só que espumante, a gente ainda não tem muito hábito de beber espumante como eu gostaria e sugiro para as pessoas, né? Porque o espumante talvez seja o tipo de vinho mais versátil de você beber em qualquer momento, com qualquer comida, né? Só que na nossa cultura ele ainda está muito ligado à comemoração, né? Então, na festa e tal, coisa assim. Final de ano, obviamente, lá no 31, assim. Mas as pessoas, pouca gente consome com comida, assim, fazer um jantar tomando espumante. Então, como um brinde, né? Para o brinde também. Aí sim. Abre a refeição. E o vinho paranaense, vocês chegam a colocar nas outras lojas Brasil afora? Existe um canal aí para algum projeto pensado para os teus franqueados conhecerem os vinhos paranaenses? Então, tem uma relação? A gente ainda está num passo atrás, que a gente está fazendo um movimento. Esse ano, nós lançamos em março, com o carimbo, o selo, que o vinho vai ser, e já é o maior portfólio de vinhos nacionais do Brasil. Hoje a gente tem 150 rótulos de vinhos nacionais das nossas operações. Então, e isso eu acho que eu estou nisso há quase 25 anos, faço isso ainda não por razão comercial, porque ainda nacional não vende como vende argentino, chileno, então, mas vai chegar esse momento ali na frente, porque a evolução dos vinhos nacionais é impressionante nos últimos anos do ponto de vista de qualidade. Todos eles, né? A gente já sabe do espumante, mas de brancos e os tintos têm evoluído muito. E eu acho que o Brasil está conseguindo ter uma coisa que não tinha até poucos anos atrás, que é diversidade. Os vinhos estavam muito parecidos até pouco tempo atrás. Então, todo mundo fazia mesmo uma fórmula ali na Serra Gaúcha, muito parecido. Hoje não, hoje você tem diversidade. Hoje você tem coisa... Você tem interior de São Paulo, tem sul de Minas, tem Santa Catarina, tem o Paraná, tem o Rio Grande do Sul, enfim, com várias regiões do Rio Grande do Sul, com muita diversidade. Eu acho que esse é um avanço e por isso que a gente tem tantos rótulos. Eles não são iguais, né? É a mesma coisa que eu falo, muitas vezes meus amigos donos de restaurante fazem carta de vinho, põem 20 Malbec na carta. Eu falo, pô, que desperdício uma pena, isso, né? Exatamente. Até porque o Brasil é um país continental, a gente sabe, muda muito de uma região para outra e isso impacta na produção da uva, né? Para fazer o vinho. Da uva. Bom. Depois eu conto para ele em off isso aí, que eu tenho até vergonha de falar aqui no ar. A gafe que ele cometeu hoje. Uma das maiores vergonhas que eu vi na minha vida, mas tudo bem, vamos continuar aqui, tá bom. Mas enfim... 150 rótulos você está falando do Brasil. Nacionais. Tá. E o vinho paranaense, para te responder, o nosso sommelier, que é do Terra Madre, que é o Fábio, ele trabalha também para a Associação dos Produtores aí do Paraná. E a gente está agora nesse processo de selecionar para o vinho
1 ou 2 produtores do Paraná para a gente incluir no nosso portfólio. Então vamos falar agora, vou puxar de volta um pouco mais, Rafael, para os restaurantes, tá? Primeiro, a gente pode dar um panorama, quais são as casas que você está operando eu hoje? na verdade, eu estou fazendo um caminho inverso um pouco, né? Eu estou não é saindo, mas assim, o vinho hoje me consome muito, muito, muito. Então essas operações de gastronomia, como eu tinha anos atrás, assim, eu não consigo mais fazer gestão delas. Então, o Olivença, por exemplo, a razão dele ter acabado é a operação que um dia quando eu me aposentar eu quero voltar, porque a comida era sensacional, as pessoas gostavam, me mandam mensagem perguntando, mas Mediterrânea, isso. né? Ele era muito Portugal e Espanha, assim, né, comida ibérica. E foi um projeto super legal. Eu trouxe um chefe de Portugal, do Douro, para fazer a consultoria de abertura, super autêntico, assim, era muito legal. Mas era uma operação que, como o Zé sabe bem, os custos muito altos, porque o custo de matéria-prima, claro. Na hora que você fala de camarão, polvo, bacalhau, né? Então, ou você tem uma gestão, você está muito próximo, ou ela não vai funcionar. E aí, então, eu não consigo mais estar muito próximo. Então, eu saí do Trovata, que eu era sócio junto com o Armando, enfim. Então, hoje eu tenho o Terramada e o Lemir, são as duas operações, e sou sócio do Délio lá na cantina do Batel. Vocês são sócios ali, é verdade. E as Mercadotecas, como é que... A Mercadoteca, quando que vai ao ar esse podcast aqui? Daqui a gente prevê 2 a 3 semanas. Então, porque eu vou contar já uma novidade aqui. Que até lá já pode. A Mercadoteca, sim, a gente tem a Mercadoteca do Cristal, né? A gente tem 2 unidades em Florianópolis hoje. Tem a do Cristal, que é recém-aberta, de 6 meses agora, e que está num processo que começou devagar, porque todas as dificuldades um pouco do shopping, mas vem crescendo semana a semana, assim, evoluindo, enfim, a gente está bem confiantes com o caminho que ela está indo. E a Mercadoteca original do Moçunguei, que ela vai se transformar. Vai ter uma grande obra, reforma lá, e lá vai surgir uma nova operação. É mesmo, mas dentro dessa linha ou vai ser diferente? Não, diferente. Bom, spoiler, já pode falar alguma coisa ou não? Não, vai ser uma operação, não posso dar detalhes ainda, mas assim, é uma operação que não tem em Curitiba como a gente quer, porque ela é muito versátil o espaço, né? Porque vai ter área de eventos, vai ter área de mais entretenimento com música, tem área infantil, tem um super wine bar assim, mais isolado, sofisticado, reservado. A âncora vai ser o vinho. O vinho vai ser um dos protagonistas. Tá. Então a expectativa é a gente começar a reforma em setembro e para inaugurar no mês de janeiro, acredito. Falando em janeiro e setembro, o vinho tem sazonalidade em função de clima? Ele tem... a sazonalidade diminuiu com esse crescimento dos brancos, rosés e espumantes, mas ela ainda tem uma sazonalidade importante do ponto de vista de valor, de tique médio. Por quê? Porque as pessoas aceitam ou pagar mais num vinho tinto do que num branco, pela cabeça do consumidor atual. E aí no inverno se vende muito mais vinho tinto, e aí as pessoas gastam... Então o tique médio é mais alto nos meses frios. O tique médio é mais alto. Então você vai pegar muitas vezes o número de garrafa não é tão diferente, mas do que é em dezembro ou janeiro. Mas aí você olha tique médio, faz bastante diferença. Você está em Belém, você disse, né? E como é que opera lá? Lá o tempo todo calor? Lá você tem uma curva de venda totalmente distinta, então? Sabe o que acontece lá nessas cidades? Acontece em Salvador também, enfim... a gente está em Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade bem no interior da Bahia. As pessoas têm muito hábito de ir nos bares, restaurantes, ar-condicionado no máximo, e a pessoa entra ali e esquece que tá calor lá fora e toma vinho primitivo de 16% de álcool ali, tá tudo certo. Olha só. Tá certo. Tá certo. Então e é impressionante, Belém, por exemplo, vem muito mais tinto do que branco. Então, que doideira. Se a gente for considerar nações, qual é o país preferido de brasileiro?
O Chile ainda que vende muito, né? Vende pela qualidade. Desculpa te interromper, não perde de raciocínio. Mas isso em função do quê? Do valor médio de uma garrafa, da equação custo-benefício, a que você atribui isso, né? Porque em termos de qualidade, convenhamos, né? Eles fizeram um bom trabalho de marca, de imagem, então eles conseguiram colar no vinho chileno essa associação de preço-qualidade, né? Que talvez até tenha sido verdade anos atrás, melhor do que de outros lugares, mas hoje isso não necessariamente é verdade mais. Eu não consigo falar que um país é melhor do que outro isso. Os países são tão diversos. Você pega vinhos de portugueses, espanhóis hoje, e há um mito que italiano, que francês só é bom, só é caro. Isso é absolutamente mito, né? Você pega Bordeaux, por exemplo, a região de Bordeaux, a gente fala que os vinhos de Bordeaux, Chateau, são caros. Em Bordeaux tem 50 Chateau caros, famosos, que vendem tudo, e tem 6 mil produtores. Nossa, então, são 6 mil produtores que engarrafam, hein? Não só produtor de uva. Ou seja, a maior parte do vinho feito em Bordeaux é vinho simples, vinho de dia a dia. E que esses vinhos eram ruins anos atrás, e eram mesmo. Tinham dificuldade de amadurecer, tinha dificuldade tecnológica, muitas vezes tinham defeitos e tal, mas a tecnologia se difundiu de um jeito, se popularizou, se democratizou de um jeito, que hoje um produtor pequeno, ele tem a mesma tecnologia do que o Chateau Lafite Rothschild. Então, ele vai mudar a barrica nova para cá ou para lá, mas a tecnologia para fazer o vinho eles fazem igual. Ou seja, a qualidade média desse produtor pequeno também subiu muito. Então, eu não consigo definir mais um país, assim, esse país tem uma boa relação preço-qualidade, esse não tem. Entendi. Aí nós vamos ter que olhar produtor a produtor, região a região, complexo. Tá, primeiro Chile, depois o que? Argentina? Depois a Argentina, que tem essa grande praga do nosso mercado, que é o contrabando, né? E aí o contrabando, ele... há pouco tempo atrás as pessoas me chamaram para um painel em São Paulo lá para discutir mercado de vinhos e tal, e daí colocaram os dados estatísticos lá numa tela e colocaram Portugal muito próximo da Argentina como vinhos importados no Brasil. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira, né? Porque isso aí é só número de consumo oficial. Você pode dobrar isso da Argentina aí. Qualquer uma pessoa que conhece um pouco do mercado, viaja um pouco... Sabe que é muito mais. Isso, porque o que acontece? Quando se fala de contrabando, a pessoa pensa assim, tem um tiozinho, tem o sogro do meu amigo, que eu estava com ele sábado, inclusive, 80 anos, ele tem uma turma, ele e 3 velhinhos também, que eles vão 3 vezes por ano para barracão e trazem 15 caixas de vinho. Região que eles atravessam. Isso, trazem 15 caixas de vinho cada um. Isso impacta no mercado? Zero. Esse cara, zero. Essas pessoas que trazem, vou ali em Foz do Iguaçu e trago uma mala de vinho, zero. Claro. O problema é que são as carretas que estão passando hoje em dia na mão do crime organizado todos os dias. Esse troço virou um grande negócio para o crime organizado, pesado. Que doideira, Rafael. E eles distribuem para quem que eles distribuem? No Brasil inteiro. Aí que é o ponto também, André. Antigamente, as pessoas falavam assim, estado de fronteira tem problema, né? Com contrabando. Eu estava em Feira de Santana, na unidade nossa, há pouco tempo atrás. Interior da Bahia. Difícil logística, estrada ruim para chegar e tal. Tava lá, depois no final de uma degustação, sentado com as pessoas, perguntei, e vocês compram vinho aonde no dia a dia e tal? As pessoas, não, o cara do WhatsApp manda a lista. O cara me mostrou a lista, é a mesma lista que se usa aqui em Curitiba, com aquelas marcas todas que a gente conhece. Eles vendem diretamente. É isso. Eu digo assim, para o PDV, para o ponto de venda que eles vendem. Então, não é para uma distribuidora. Então, essa é outra coisa que mudou. Porque antigamente o contrabando estava limitado à pessoa física. Hoje, o que é uma vergonha absoluta, inclusive para o empreendedor que faz isso, hoje você vai em cartas de vinhos de restaurantes ou em lojas de vinho com um portfólio exato. Contrabandeado. Exato. Isso é uma vergonha absoluta, né? E isso não tem fiscalização, assim. E isso penaliza quem trabalha sério, né? Quem paga imposto, quem traz, quem tem os custos logísticos todos e tal. Vira uma concorrência desleal. Isso acontece especificamente com vinhos da Argentina, em função da fronteira aqui? Em função da fronteira. Então, de volta. Ali a loja de Cidade do Leste tem uma seleção de vinhos franceses também e vende. Impacta zero no mercado, né? O volume. O impactante mesmo é a Argentina. Tem outro perigo também, Rafael, que eu acho que é até pior do que esse, né? Se é que dá para dizer que é pior, porque é muito feio isso, né? Mas são os falsificadores, né? Esses dias atrás estouraram um lugar ali em São José dos Pinhais com 10 mil garrafas de um vinho famosão da Argentina, que eu não vou citar o nome, mas você sabe qual é.
totalmente falsificado. O cara isso. comprava a garrafa, falsificava o rótulo e... O que acontece? Até pouco tempo atrás, não tão pouco, mas enfim, o mercado para o vinho, para esse vinho falsificado, ele era pequeno, não valia a pena. Falsificar é um custo, praticamente você tem que ter uma pequena indústria, né, para fazer isso. Só que hoje a coisa ganhou uma dimensão tão grande no consumo desses vinhos de contrabando, ou seja, que as pessoas compram em qualquer lugar, e aí um dos grandes responsáveis disso são os marketplaces, porque isso é um dos absurdos que tem no mercado brasileiro, que o marketplace, qualquer um pode entrar lá no marketplace famoso, e todo mundo sabe quais aqui, Sim. aquele amarelinho, aquele outro, tal, que todo mundo lá, qualquer um pode entrar ali, montar uma lojinha, põe ali um produto contrabandeado e o marketplace não é responsável por isso, pelo que é vendido ali. Então o que as pessoas fazem é isso. Hoje as pessoas todas têm sua loja de vinhos via o marketplace de vinho contrabandeado. Mas isso acontece com comida também, né? Também, isso. E aí virou... A lógica é a mesma. E aí virou um negócio com tanto volume que aí vale a pena falsificar. Sim. Porque 10 anos atrás você não achava vinho falsificado da Argentina, nunca, não existia, porque não tinha volume para isso. Claro. Agora tem contrabando. Esse cara aqui de Curitiba, por exemplo, um exemplo, mas tem no Brasil todo fazendo esse tipo de contrabando, e tem um que ele já é contrabando, ele é uma falsificação já feita na Argentina mesmo. Porque daí o produtor lá... de uma marca de vinho que ele vende a $1, ele sabe, se ele colocar o rótulo daquela outra vinícola mais famosa, ele vende por 4. E eles, então já tem o falsificado lá, que vem para cá, e aí o brasileiro chama os amigos para tomar no sábado à noite, fazer uma média com aquela marca, e estão tomando vinho de $1, de 50 cents. Que barbaridade. Oséias, eu não sei quanto a você, mas eu estou com fome. Eu quero falar de comida com este convidado também. Certo. Vamos falar dessas 3 operações, então. Como estamos hoje com Terra Madre, Lemir e as próprias lojas Vino? O que vocês estão... Vamos começar pelo Vino, que a gente já estava falando. Hoje, o que vocês servem no Vino? O que eu posso esperar da cozinha? O Vino ele surgiu também com uma proposta que era um neologismo que os espanhóis ficam bravos conosco, mas eram tapas italianas. É uma bizarrice. Eu concordo com os italianos. É uma bizarrice, né? Porque tapas, na sua essência, são espanholas. Né? Exato. Mas é no sentido... A gente não divulga essa palavra. Isso aí é só nas discussões internas. Você parece churrasco vegano. Viu? Isso. Exatamente. Mas basicamente são pequenas porções de comida italiana. Ou seja, então você pode pedir um pequeno risoto, um pequeno nhoque, uma massinha. Entendi. Porque a proposta é que você coma 2 ou 3 desses, né? Que equivalentes a um prato normal. Então, com 2 ou 3 desses, você fica mais tempo, você prova vinhos diferentes, você pode tomar... todos os vinhos podem ser consumidos em taça. Então provar mais coisas diferentes e comer no ritmo que está bebendo. Isso é muito importante quando você está tomando vinho também. Às vezes você não quer comer um pratão e tomar vinho, ou tomar vinho e depois comer um prato. Você quer ir beliscando ao longo né? É isso aí. Então, a gente tem... Aí a gente fez algumas concessões de mercado, assim, para os pratos principais. Alguns pratos, ter pratos mesmo, porque muitas cidades, sobretudo no interior e tal, pediam muito para ter pratos, assim. Então a gente tem o cardápio tem aí 8 ou 10 opções de prato principal. E existe essa questão do regionalismo para as outras cidades? Por exemplo, lá em Belém vai ter alguma coisa meio que... Não necessariamente. Já acontece em festivais. Então a gente faz alguns festivais específicos, daí usa ingredientes locais e tal. Mas a base aí é única. Italiana. Os tapas italianos. Isso aí, isso aí. Boa. Que os italianos não ouçam. Terra Madre, hoje está nas mãos de quem? Terra Madre está no momento, na minha opinião, sensacional. É uma chefe, a Márcia. A Márcia, conhecia. A Márcia está há 15 anos ou 14 anos trabalha comigo. Tá. Ela começou no Terra Madre, daí ela assumiu o Olivença, foi muitos anos chefe do Olivença. Depois, na pandemia, veio assumir o Terra Madre. E ela é uma cozinheira incrível, assim, tem um nível de dedicação, enfim. E a gente está fazendo 20 anos esse ano, então vamos fazer em outubro uma série de comemorações e tal. Inclusive vamos trazer os chefes que cozinharam lá, então o Lênio, o Ivan, o Ivo, o Rodrigo. Ótimo, vamos trazer eles para cozinhar lá, para a gente comemorar aí 20 anos. O que eu como hoje lá no Terra Madre? O Terra Madre, mais do que tudo, são as massas, né? Todas de produção lá, enfim, massas artesanais. São a grande
especialidade. Mas come também, eu comi, se eu não me engano, um belo de um polvo lá também. Isso, tem frutos claro, do mar, claro. Ele, no final das contas, carnes. ele é um italiano contemporâneo. Então a gente tem um prato com carne, enfim. A gente teve um chefe italiano que foi o Simone, não sei se vocês conheceram. Lembra do Simone Brunelli? Conheci. Ficou 4 anos com a gente aqui, figuraça. Tá na Península de Maraú agora, numa pousada lá no sul da Bahia. E ele, quando chegou aqui, teve um choque, assim, porque a primeira semana que ele chegou, ele começou a ver aqueles pratos saindo mignon com tagliatelle, no mesmo prato, né? O italiano não entende a proteína junto com a massa, né? Sim, são momentos diferentes. São passos diferentes. Na refeição. Nunca junto a massa com a carne, exatamente. nunca. Você não vai ver em lugar nenhum. É a pasta, daí eles falam primo piatto. Isso, então assim eles começam pela pasta e depois você vem uma proteína, né? Que daí é com batata, ou com legumes e tal, mas nunca com massa. E aquilo serve com massa, né? O italiano falou, não vou fazer. E eu sempre tendo a dar autonomia para os chefes quando eu assumi lá e tal. Eu falei, tá bom, vamos fazer uma experiência, vamos mudar isso aqui durante... deu 15 dias, a gente teve que voltar atrás, porque é um hábito nosso, do brasileiro e tal, de consumir. Junto. É isso. Então a gente tem lá o mignon com massa, tem o pato, que é um dos clássicos da casa. Isso, eu comi pato também. Nossa, eu fui uma noite lá que rolou uma coquetelaria forte e acho que a Márcia estava apresentando novidades no menu. Sim. E quem estava na cozinha com ela, porque a gente estava uns 8 jornalistas ali, quem estava na cozinha ajudando era a Gisele Carmona, que é a tua chefe no Lemir. Sim. E aí a gente pode falar de Lemir também. Vamos sair então da pegada italiana, do Terra Madre e Lemir, que foi essa novidade para Curitiba, mas que já veio lá de Foz do Iguaçu. Isso. O Lemir foi curioso, porque assim, eu tinha a operação do Selavi. O Selavi durou 14 anos, né? 2010 a 2000, foi no começo do ano passado, 24, 14 anos. E eu acho que tem algumas operações que eu acho que elas são para fazer, como Terra Madre, fazer 20 anos, 30, 40, 50. E tem outras operações que eu acho que elas têm vida útil. E as pessoas falam assim... Para mim, pena que o Selavi não deu certo. Eu falo, não é que não deu certo, ele deu certo, ele durou 14 anos. Não deu certo. Inclusive, se tivesse fechado em 6 meses, né? O Lemir fica onde era o Selavi. Isso, aí que eu vou chegar. Para localizar as pessoas. Que aí chegou um momento que eu achei que a fórmula do Selavi e tal, ele demandaria para dar uma oxigenada, um trabalho muito intenso e voltar a trazer um chefe de fora e tal, que eu não estava com muita paciência para isso naquele momento. E estava pensando o que fazer com aquela operação e fui a Foz do Iguaçu. Um amigo que está morando lá, e ele falou, você tem que conhecer um árabe aqui, sensacional. E nós fomos no Lemir. E eu me encantei com o restaurante. Ali mesmo eu já falei para a pessoa, quem que é? Não, ali e tal. Daí eu marquei de conversar com ele. Vamos levar para Curitiba. Vamos fazer em Curitiba isso. Então eu não tenho nenhuma ligação familiar, ou enfim, com a comida árabe. Mas sempre gostei, sempre comi. E me apaixonei por essa proposta e por esse casal lá, que é o casal fundador e tal. Que são muito legais, assim, muito legais. E trouxe uma operação genial. Para quem ainda não conhece, eu super recomendo. Eu tive lá, até a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, e me encantei demais. Até fiquei muito fã do trabalho da Gisele Carmona, que você escalou para... Você estava contando, né? Ela passou... no Selavi antes. Ela estava no Selavi, aí ela saiu, ela foi para uma casa oriental, né, pegada asiática, e você jogou um desafio para ela assumir uma cozinha de culinária árabe, que também não é tão simples assim. E ela se encontrou, né? Ela adorou, ela ficou um tempo importante em Foz, em treinamento e tal. Agora realmente achou. E ela vai super bem. Inclusive ela vai lá de volta agora, porque eu tive lá semana passada e eles têm algumas novidades do cardápio, agora ela vai lá de volta para ver essas novidades, para depois a gente implantar aqui. Rafael, vamos falar do nosso momento que a gente vive hoje da alimentação fora do lar. A gente está com uma série de indicadores econômicos, são bastante complexos, bastante desafiadores. E sem entrar no mérito político, mas apenas na questão econômica, macroeconômica mesmo, como você enxerga o mercado de alimentação fora do lar? O que você vê para o segundo semestre? O que você está esperando para 2026 para esse negócio? Olha, a gente que está
um tempo de estrada já, a gente já aprendeu assim que você tem que meio abstrair de algumas coisas, né? De algumas coisas que impactam, mas que você tem que continuar fazendo o teu trabalho ali e, claro, ajustar de acordo um pouco com esse cenário macro, muitas vezes o tamanho da tua estrutura, teus custos e coisas assim. Eu acho que a gente está num momento que é uma interrogação, porque a gente vê números econômicos, macroeconômicos, alguns bons, outros com inflação preocupantes, e a gente vê um cliente ressabiado, digo, né? Porque eu acho que o nosso cliente de uma operação como o Terra Madre, por exemplo, tal, ele não sentiu financeiramente nenhuma mudança na vida dele, mas ele está recebendo o que vai acontecer com o país, com essa conjuntura toda, assim. E eu acho que isso impacta o empresário do setor, né? Que movimentos que eventualmente você faria de investimento ou de ser mais arrojado também te colocam uma interrogação, uma análise mais cuidadosa com isso. Por outro lado, vocês conhecem mais que eu. Quantos novos restaurantes inauguraram em Curitiba nos últimos 90 dias? Não para de abrir. É inacreditável, exatamente. Abrem, aumentam os grupos, né? É inacreditável. Assim, o número de lugares que aumentou. Se você considerar desde a abertura da área nova do Shopping Barigui, então nós estamos falando de 2 mil lugares, 3 mil lugares novos. Ou seja, quem está consumindo nisso tudo? Claro que vai impactar nos outros. O cliente é o mesmo que está circulando, né? Você sexta-noite você só janta em um lugar, não em 3. Então é o mesmo cliente que está circulando. Então eu reputo um pouco essa que todo mundo está falando, o ano está arrastado, o ano está difícil. Eu acho que tem uma questão do excesso de oferta também. Abriu muita coisa, casas grandes. É verdade. E casas competentes, boa comida, bom atendimento, Sim. Bom serviço, bom ambiente. Ou seja, redes chegando em Curitiba também. Isso, redes de fora, redes importantes com nome de fora. Isso. Então, ou seja, casas fazendo suas segundas unidades, terceira unidade, quarta unidade. Isso. Então, uma dança de cadeiras também, porque sai um restaurante desse ponto, já entra outro em seguida. Exato. E é impressionante, porque isso, você acabou de falar um exemplo que eu me lembrei, né? Que tem uma esquina aí, né? Famosa em Curitiba, ali no centro, quase colando no Batel. E uma casa que ficou um tempo ali, não tinha muito movimento, e aí tem essa casa que abriu a segunda unidade dela no mesmo ponto, pegou o ponto deles e abriu. E, meu amigo, é impressionante o que acontece ali, tipo, não tem lugar mais para as pessoas ficarem de tanta gente que fica por ali. Inclusive, tem vinho também, enfim, é impressionante isso. Você vê, muda a operação, é uma operação curitibana que entra, e de uma operação que estava ali meio que abandonada quase, da noite para o dia, enche de gente. O ticket médio maior, igual ou inferior ao ano passado? Não, isso sim eu sinto já um impacto, que é o ticket médio mais baixo. Houve um downgrade do consumo, então. Isso, e a gente percebe muito na venda do vinho que vende na mesa, né? Exato. Porque os nossos preços de cardápio não mudaram, enfim. Então a gente percebe a queda no ticket médio na bebida. Então, e assim, isso de forma empírica, não tenho esse número aqui, mas a gente vendia todas as noites vinho acima de R$300 e hoje para vender acima de 300 você já sofre. Já é mais sofrimento. Você tem a métrica de tráfego, quantas pessoas entram e saem no salão, ou não é uma métrica importante para ti? Não, é super importante. E como que está o tráfego esse ano em relação ao ano passado? O nosso, eu estava olhando agora, até numa reunião de avaliação, inclusive da nossa operação do Délio também, que os números estão muito parecidos. Muito parecidos. O tráfego continua parecido? Mesmo fluxo. Nessas operações, a mesma operação versus ano passado, né? Same story save, vai. Isso. Agora, tique médio mais baixo. Isso é um fato em geral. Mesmo no vino, que é uma operação mais barata, de consumo mais rápido e tal, a gente está aí uns 15% abaixo do tique médio do ano passado. É bastante coisa, né? Bastante coisa. Para recuperar isso. Isso. Até porque é o seguinte... Ainda mais você está com o tráfego igual, né? Isso. E assim, o teu custo fixo não caiu 15%. Ao contrário, né? ao contrário. Porque no variável você consegue controlar os 15% menos, tudo bem. Claro. Né? Agora no o aluguel, a luz, esses estão lá, né? Sim, e se repassa pro ticket, afugenta cliente, mas essa... Nesse momento não dá. Aí vira essa ratoeira, né? Isso, aí você fica nessa
Nesse looping aí, para sair é muito difícil. Né? Muito difícil. As adegas têm um papel importante nesses estabelecimentos aí, Terra Madre, Lemir, como eu sou, no Lemir a gente vende muito coquetel, né? Muito drink. A gente tem um acordo com o Ali, que é do Mícola, um bar ali na... Excelente coquetelaria. Eles são muito bons. E eles que cuidam dos nossos 2 bares, o bar do Terra Madre e o bar do Lemir. Isso aconteceu foi anos atrás, que eu acho que as pessoas têm que fazer o que fazem melhor mesmo. E coquetelaria é difícil de fazer. É um custo que rapidamente você perde o controle se você não tiver uma gestão muito... O estoque de arrancada está caro. E está bem caro, né? Você conhece bem disso. E o profissional hoje é muito caro também. Claro. Hoje é um profissional que tem um salário de chefe de cozinha, muitas vezes. É verdade. Então a gente decidiu fazer com alguém especialista nisso e eu estou super feliz com esse modelo. Ele deu uma consultoria para as 2 casas? Não, o bar é deles. É dele. Ali funciona o Mícola dentro de cada uma dessas casas. Só que dentro das nossas operações ele tem outro nome, que é Ros. Mas é o Ali do Mícola. Então o bar é dele. Entendi. E funcionário dele, ingrediente dele, matéria-prima dele, tudo dele. Legal. Uma última pergunta só. Quantos rótulos no total? A gente tem hoje, entre de importação própria e homologados, a gente tem por volta de 500. Tá. Só que, economicamente, principalmente com essa taxa de juros, enfim, é inviável uma operação ter esse estoque todo. Então a operação roda no dia a dia com uns 200 rótulos. Tá. Mas ela tem as 500 onde ela vai ali fazendo as mudanças e sazonalidades e promoções e coisas assim dentro desse universo dos 500. Nós convenhamos, com 200 rótulos ninguém passa à vontade, exato, né, Rafael? Pelo amor de Deus. Né? Eu acho... É muita coisa. Se o cara for todo dia, não bebe até o final do ano. Né? Porque não vai os 365 dias. Né? Eu acho que se você fizer uma carta assim... bem pensada, ou seja, de diversidade, com 200 você tem tudo, absolutamente tudo que você quiser. Você quer mais encorpado, mais leve, mais frutado, mais com madeira, regiões, tudo dá para fazer com 200. A gente te avisou que passava rápido, né? 1 hora de papo. Passou. Boa. 1 hora de papo. Quase. Muito bom. Deu um pouco menos, mas agora me preocupa que eu sei que você tem compromissos também na sequência. Mas acho que a gente explorou bacana aqui, né? Excelente. Sabemos de algumas novidades que vem pela frente. É que tu te interessa porque tu é muito fofoqueiro, né? Eu sou um cara mais discreto. Né? Assim, Fofoqueiro no melhor sentido. O Rafael poderia dizer tudo que ele vai fazer que não ia sair daqui. Mas é que se fala pra ti, tu já vai pro teu Instagram lá com teus seguidores. Claro. É um fofoqueiro isso aqui, que pelo amor de Deus. Mas no melhor dos sentidos. No melhor dos sentidos. Parabéns pelo seu trabalho, Rafael, com o Grupo Vino, com tudo isso que você desenvolve aí. Já sou fã há alguns anos de vocês. E, enfim, a porta está sempre aberta. Agora, inclusive, eu quero abrir para você mandar recado, para você poder dizer o que você quiser falar para encerrar aqui. E a gente só agradece a tua presença aqui na Xepa. Não, primeiro eu quero dar os parabéns para vocês e aí todos os envolvidos, né? A Gold, o Bom Gourmet, você, André, por esse incentivo e a cultura da gastronomia, ao negócio da gastronomia, que aqui muito é o foco disso, né? O negócio da gastronomia. Eu acho fundamental, acho que Curitiba, eu tenho visitado muitas cidades, eu acho que Curitiba é à frente de grande parte delas nesse aspecto, graças a algumas dessas instituições aí, como o Bom Gourmet, como a Gold, como o Centro Europeu, como outros assim, que levam essa cultura gastronômica para cima. Acho, do ponto de vista, a gente estava falando de abrir novas casas, eu falo isso sempre, eu quero que abra sempre casas sensacionais, né? Todos saímos ganhando, claro, todos. A gente precisa levar o patamar para cima, claro, né? Não para baixo, né? Então, quando abre casas super legais, de investimento de gente boa, de grandes chefes, claro, sem dúvida. Eu acho sensacional, porque a nossa gastronomia precisa disso. Ao contrário de quando eu abri lá em 2005, o Terra Madre, que basicamente nesse modelo de restaurante nosso tinha o Boulevard. E a gente entrou ali no italiano, mas com posicionamento no Boulevard. Depois a gente até descemos uns degraus. Mas a gente era isso. E não tinha mais ninguém. Aí vieram muitos outros a partir dali nesse posicionamento. Eu acho sempre bom isso para o mercado. E quero fazer um agradecimento aqui especial ao Zé, que eu falo sempre, porque é um grande parceiro e que foi muito importante para a gente durante a pandemia. Cara,
compreensivo, parceiro, ajudou a gastronomia. Então, muitas das casas que estão vivas hoje devem ser a Gold. É isso aí, obrigado. Durma feliz com isso, que você tem muito mérito obrigado, nisso. Obrigado, viu, Rafael? E Obrigado, vem novidade aí, que você sabe, né? Casa da Gastronomia. Eu tô sabendo. A vida dele é muito breve. corrida, mas eu já fiz o convite para ele conhecer a nossa casa lá. Eu vou lá. Tu vai te surpreender, eu acho que tu vai te surpreender. vou O lá. investimento que a gente está fazendo em Pinhais, só para fechar aqui, né, no nosso torrão, não tem paralelo no Brasil. Parece pretensioso demais isso. Né? Mas a hora que tu for lá e tu vê a estrutura que a gente está montando, 100% pensado para gastronomia, eu acho que tu vai dizer, tu que conhece o Brasil inteiro, tu vai dizer, de fato, não tem um lugar desses no Brasil. Não, vou com prazer. Não sei se o André sabe, eu sou sócio da Way Beer. É, meu vizinho. É verdade. Que é ali do lado. Então, na próxima visita, eu vou lá. Vai lá, então. O Whey ali é verdade. Isso aí. Rafa, obrigado. Felicidades, Foi um prazer. sucesso. Valeu. Obrigado. Obrigado você. Obrigado. É nóis.